Mas deixa eu dar só uma puxadinha de orelha. Naquela época as pessoas idosas eram respeitadas e temidas. Hoje em dia são maltratadas e enxotadas de perto dela. Escute bem uma coisa que eu vou falar para você. Se você tem alguém idoso na sua casa, que não esqueceu nada na memória, que não depende de cuidados, mas é alguém que te dá conselhos, agarre o conselho dessa pessoa, porque ela foi colocada e está ali te ajudando para você não cair. Não vem com esse mundo de hoje em dia que velho está ultrapassado, está acabado, que velho não tem nada, que velho está fora da moda. Velho não é velho, velho é experiente. Amém, igreja? Amém. Quem dera se os filhos de hoje ouvissem mais os seus pais, os seus avós, e quem sabe até os seus bisavós não estariam entrando nas lenhadas que estão entrando por aí. Glória a Deus. Já estariam talvez até transformados, bem de vida, bem de carreira, mas não conseguem. Deus escolhe um homem simples, mas dá uma promessa e diz: os seus olhos não vão se fechar enquanto você não vê o Messias. Aí a palavra diz que ele aguardou a promessa. Preste bastante atenção. Tem gente aqui que já esqueceu da promessa. Tem gente aqui que já não está mais vivendo a promessa. Tem gente aqui que já não está mais esperando a promessa. Seja um amigo consolador do seu irmão. Segura na mão dele bem apertadinho, quase quebrando os dedinhos, tá? Que é para mostrar que você está bem firme aí. E diga para ele assim: desiste não, porque o nosso Deus vai cumprir. Amém, igreja? Desiste não, porque ele vai cumprir, ele é fiel. Volta comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 25. Come tudo que o Senhor está lhe dando. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Senhor: e havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder, segundo o uso da lei. Amém, igreja? Já era para você estar dando glória a Deus bem alto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, mas era justo e temente a Deus. Promessas são cumpridas na vida daquele que é justo e temente a Deus. Só que a palavra diz que pelo Espírito ele foi revelado que não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. A palavra diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso é mistério aqui, tá? A palavra diz que pelo Espírito, primeiro, o Espírito Santo estava sobre ele. Segundo, foi revelado pelo Espírito que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E terceiro, pelo Espírito Santo ele foi movido e levado até o templo. Quantas vezes a gente vê a palavra Espírito Santo, igreja? 3. Quantas? 3. A igreja está aí? Nós estamos falando de Lucas 2 e não de Atos 2. Jesus aqui só tinha 8 dias de nascido e não tinha morrido e nem ressuscitado ainda. Estamos falando de Lucas 2 e não de Atos 2. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a terra, porque o Espírito Santo só foi enviado sobre os discípulos depois de 33 anos dessa data aqui, igreja. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e se passou 40 dias aqui na terra depois de ressurreto. E no dia de Pentecostes a palavra diz que o Espírito Santo veio. Mas como Simeão tem o Espírito Santo sobre ele? Glória a Deus. Aqui está a resposta. Porque aquele que é justo e temente a Deus, Deus dá antecipadamente
Glória a Deus. Será que você não está entendendo o que o Espírito está falando contigo nessa noite, homem de Deus e mulher de Deus? Porque você é justo e temente ao Senhor, Deus vai te dar na frente o que muitos vão receber só daqui a anos. Eu não sei o que é que está para chegar na tua vida, mas você vai ser o primeiro a receber. Aleluia. Eu não sei o que é que está para acontecer, mas você vai ser o primeiro a receber. Pastora, lá em casa todo mundo tem mais QI do que eu, mas Deus está dizendo é você que vai receber a bênção primeiro. Lá na minha igreja todo mundo é mais usado do que eu, mas o Senhor está dizendo é você que vai receber a bênção primeiro. Presta bastante atenção na escolha de Deus. Glória a Deus. Jesus com 8 dias de nascido, mas já havia um homem que estava cheio do Espírito Santo. Jesus com 8 dias de nascido já tinha um homem que estava recebendo revelações pelo Espírito Santo. Jesus com 8 dias de nascido já tinha um homem em Jerusalém que era movido pelo Espírito Santo. Você não está entendendo o que acontece na tua vida, né, igreja? É porque Deus está te dando o primeiro antes de outros. Deus está abrindo porta primeiro para você do que para outros. Deus está fazendo o primeiro na tua vida antes de outros receberem. Será que você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Você não entende porque você chegou e você já vem para frente. Você não entende que você entrou naquela empresa e o gerente já olhou para você e já disse, eu vou te colocar como gerente. Você não está entendendo. Pastor, ainda não aconteceu. Se não aconteceu, vai acontecer. É Deus que está falando contigo hoje. É Deus que está te dando uma sacudida. Abre o teu coração e começa a viver pela fé. O que ninguém recebeu até hoje, você vai ser o primeiro a receber em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo de A palavra diz que ele tinha, Aleluia. porque ainda não era enviado. Como isso? Louvado seja o teu nome, Jesus. Ele tinha o que ainda não tinha sido dado. Ele tinha o que ainda não tinha sido declarado. Porque Jesus vai falar do Espírito Santo quando ele está para ser arrebatado aos céus, e ele diz para os seus discípulos, eu não vou deixar vocês só. Eis que vou enviar outro Consolador para que esteja com vocês em todo o tempo. Glória a Deus. Mas Simeão já estava cheio da unção. É uma revelação para a sua vida, meu irmão. Você acha que não tem, mas a tua vida já está cheia da unção de Deus. Você acha que não tem, a tua vida já tem poder do Senhor. Você acha que não tem, mas Deus já te separou para algo grande. Então começa a colocar prática, começa a colocar em ação. Você acha que não tem, mas Deus já derramou sobre você. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Podem até falar não tem graça, não tem desenvoltura, não tem unção, não tem poder, não tem dom. Ei, quem é essa pessoa para falar isso de você? Deus está mandando lhe dizer nessa noite o que eles não têm, porque só vão receber lá na frente. Eu já coloquei na sua vida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, dá uma cutucada nessa pessoa na costela de novo e diz, tá? E recebe aí, meu irmão. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É por isso, é na costela, né? Que a cabeça desperta, porque povo aqui quando tá com frio não fala, quando tá com calor tá desmaiando, não tô É entendendo. o teu nome, Senhor. Ei, vamos começar a tomar posse então? É Aleluia, verdade? Deus. Sabe por que muitas das vezes você não recebe o que você pede? Porque você já recebeu e você está pedindo uma coisa que já está na tua mão. Basta tomar posse. Tua família já está salva porque você já recebeu esse milagre. Glória a Deus. Você já está curado porque você já recebeu esse Glória a milagre. Deus. Você já está liberto porque você já recebeu Glória a esse milagre. Deus. Você já está abençoado porque você já recebeu esse milagre. Glória a Deus. As portas já se abriram porque você já recebeu esse milagre. Glória a Deus. A sua vitória já chegou porque você já recebeu esse milagre. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aleluia, Senhor. O que os olhos não viram é o que está preparado para ti. O que o ouvido não ouviu é o que está preparado para você. E o que não subiu ao coração do homem é que Deus preparou para você. Aleluia, Deus.
para ir. A Bíblia diz que ele foi revelado ao Espírito Santo que ele não ia morrer sem antes ver o Cristo do Senhor. Pelo Espírito Santo, ele tem a revelação, o Espírito Santo fala com ele, vai até o templo, no átrio das crianças, e fica lá. Que é para você entender o que está acontecendo. Na época de Cristo, a palavra diz que Herodes fez o templo. Não era mais o templo de Salomão, porque o templo de Salomão, quando Nabucodonosor entrou dentro de Israel, destruiu tudo, levou os utensílios da casa do Senhor, e aí veio o povo cativo, depois liberto do exílio da Babilônia, e Neemias, juntamente com Esdras, Zorobabel e Josué, o sacerdote, sumo sacerdote, não Josué das muralhas, ergueram o templo do Senhor, levaram quase 20 anos para erguer, e a mesma coisa não era do que era o primeiro templo. A palavra diz que os anciões choravam tanto quando olhavam para aquela casa, porque não tinha a mesma aparência, não tinha a mesma riqueza. Mas Deus mandou, através de Zorobabel, dizer para o povo: não chores, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Aleluia. Você está olhando muito para a aparência, e Deus está mandando dizer: para de olhar para a aparência, começa a olhar para a unção que eu vou derramar. Aleluia. Para de olhar para a aparência e começa a olhar para a unção que eu vou despejar. Aleluia. O povo chegou diante do templo que Neemias, Esdras e Zorobabel, junto com Josué, o sumo sacerdote, levantou e começaram a chorar. Não é igual, não é igual, não é igual, não tem o ouro, não tem a prata, não tem a grandeza. E Deus brada através da boca de Zorobabel: esta é a glória da segunda casa, vai ser maior do que a da primeira. Glória a Deus. A segunda pode ter tido ouro, mas não teve tanta glória. Só que agora a glória vai ser maior. Olha mais uma vez para o irmão, como o profeta diz: maior do que a da primeira vai ser essa glória. Maior do que da primeira vai ser essa glória. Para de olhar para a aparência, meu irmão. Para de olhar para a grandiosidade. Para de olhar para aquilo que parece não sei. Você vai entender o que Deus vai falar contigo. Para de se incomodar com figuras. Deus não olha o que está fora, Deus olha o que está dentro. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Você pode ser o pior que se veste na tua casa, mas Deus está olhando para você e está dizendo: eu estou querendo é o teu coração e não aquilo que você está fazendo. Você pode ter a pior casa, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a sua adoração. Glória a Deus. Ele foi movido pelo Espírito Santo até o tempo. Só que antes disso o Espírito Santo falou para ele, eu não sei qual foi a idade, porque aqui mais ou menos ele estava com 80 para 85 anos. Eu não sei se ele recebeu a promessa, dona Vilma, com 10 anos de idade, com 15. Mas eu sei que recebeu porque a palavra diz que Deus falou para ele por Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E um certo dia o Espírito Santo leva ele até o templo. E como eu disse, o templo, Herodes fez um outro templo e era dividido por átrios. Hoje a gente conhece como departamentos. Amém? Amém. Na igreja não tem o departamento das mulheres, departamento das crianças, departamento, das senhoras, das irmãs de oração, departamento do louvor, departamento dos obreiros. E nesse templo lá de Herodes era a mesma coisa, só que não vivia tudo junto, era tudo separado. Ainda algumas igrejas mantêm isso, mulheres de um lado e homens, é tudo separadinho. Não estou falando mal de ministério, estou dando exemplos, tá? E naquela época era a mesma coisa. Os velhinhos iam para um lugar, as crianças iam para o outro, os sacerdotes para o outro, os homens no outro, a mulher ficava lá fora separada, porque não podia entrar. Era tudo separado. Se Simeão ele tinha de 80 para 85 anos, qual era o ato que ele tinha que estar? No ato das pessoas idosas, dos velhinhos. Mas o Espírito Santo leva ele para o templo e coloca ele no ato das crianças, porque a Bíblia diz que entra José e Maria com Jesus com 8 dias de idade e coloca na mão de Simeão para circuncidar. E aí ele pega a criança e olha.
que ele abre a boca e diz: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos estão vendo Cristo. Amém, Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor quer dizer para ti que, independentemente da data que está passando, ou o tempo que está passando na sua vida, Glória a Deus. o que ele prometeu, ele está de pé. Amém, Deus. Amém, Estou Jesus. esperando 10 anos, pastor, está de pé. Estou esperando 20 anos, está de pé. Estou esperando 50 anos, está de pé. Estou esperando 5 meses, está de pé. Não Amém, desista, porque o teu Deus não desistiu de se realizar na tua vida o que prometeu. Glória a Deus. Ainda está de pé. Só que tem uma coisa mais interessante aqui. Porque a gente sabe que Deus é fiel. Mas escute bem. Eu disse para você que Simeão não era nenhum sacerdote. Ele não era nenhum profeta, ele não era tinha nenhum cargo na igreja ou dentro do templo. Ele era um simples desconhecido na terra, mas conhecido no céu. Muitos não davam nada para ele. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Deus levou ele até o templo para ele ver. Deu essa promessa para ele. Mostrou para ele. Levou ele lá. Colocou o Cristo na mão dele. E para os outros, ele não era nada. Era simplesmente um velho. Talvez alguém já olhava e dizia: já está cagado. Está dizendo que está vendo o Messias aí. Todo dia indo para o templo, está vendo o Messias, não sei, já está ficando maluco. Não estou dando nada mais para ele. Aí eu lhe faço uma pergunta, irmãos. Quantos sacerdotes tinham em Israel naquela época? Quantos profetas não se levantavam para falar em nome de Deus naquela época? Quantas pessoas de bens tinham naquela época? Quantos homens da lei, conhecidos como fariseus, que falavam em nome de Deus, pregavam em nome de Deus, tomavam conta da lei em nome de Deus, tinha naquela época? Muito mais respeitados, muito mais honrados do que Simeão. Mas Deus escolheu Simeão. Aí eu lhe faço essa pergunta: quantas pessoas existem, e vamos ser sinceros, melhor do que eu e melhor do que você na terra? Quantas pessoas mais bem equipadas, mais bem preparadas, mais bem financeiramente? Mas olha quem é que está ouvindo a palavra do Senhor, olha quem é que está fazendo a obra do Senhor, olha quem é que foi chamado para falar de Deus, olha quem foi escolhido para viver a glória de Deus. Amém, Deus. Olha para o teu irmão e diga: não foi ninguém melhor do que você, foi você. Foi você. Glória a Deus. Será que você consegue levantar a tua cabeça um pouquinho? Porque tem tanta gente que fala mal de você, tem tanta gente que debocha de você, tem tanta gente que ri da sua roupa, ri do seu cabelo, ri daquilo que você faz, ri do teu jeito de falar, porque existem umas pessoas que falam: nós vai, nós fui, e todo mundo debocha. Mas é esse que Deus está escolhendo. Então escute bem, meu irmão, minha irmã. Deus escolheu você, não foi ninguém melhor do que você, porque Deus sabe a escolha que Ele faz. Amém, Deus. Será que você está entendendo isso? Porque tem pessoas aqui dentro que já perguntam: por que eu? Por que eu que estou com essa tarefa? Por que eu que tenho que orar para essa pessoa? Por que eu que tenho que levar a mensagem para aquela outra? Por que eu que tenho que orar para aquele ali que está me dando trabalho? Por que Deus me deu essa casa? Por que Deus me deu essa família? Por que Deus me deu isso? Por que Deus me fez aquilo? Porque Deus escolheu você. Você é a pessoa exemplar que Deus viu no teu coração para cuidar daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, igreja. Para de ficar se menosprezando. Eu não estou dizendo aqui para ninguém colocar orgulho no coração, porque orgulho não é de Deus. Mas se valorize um pouco, porque se você está onde está foi porque Deus te escolheu. E se Deus te escolheu é porque Deus
Amém, Deus. Jesus, ele mesmo fala. Quando ele está fazendo a obra, os fariseus vêm para acusá-lo e ele diz: ei, quantas viúvas existiam na época do profeta Elias? Jesus fazendo essa pergunta. Quantas viúvas existiam na época do profeta Elias? Com certeza não era uma só, Elias. Era um monte. Alguém concorda comigo? Sim. Mas Deus falou com Elias lá na beira do ribeiro: levanta-te, Elias, vai até Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Lá do céu, o ribeiro secando, e Deus tendo que preparar a provisão para Elias. E Deus olha, começa a escolher quem é que eu vou levar o profeta para que eu possa abençoar. Isso é mistério para a tua vida também, tá? De todas as viúvas que havia em Sarepta, Deus escolheu aquela que Elias foi bater na porta. De todos que tem na sua redondeza, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, Deus escolheu você. A mesma coisa Jesus fala para os fariseus: quantos leprosos havia na época do profeta Eliseu? Glória a Deus. E Deus envia uma menina dentro da casa do leproso Naamã para mostrar que tinha solução lá em Samaria, e foi e recebeu a bênção. Quantos outros leprosos também não poderiam ter sido escolhidos por Deus, mas não foram? Isso é um puxão de orelha na nossa vida, igreja, para nós. O que Deus colocou na tua mão para fazer não é para te desonrar, é para te honrar. O que Deus está colocando na sua mão como tarefa não é missão difícil, é missão fácil. Porque se Ele já mandou você ir, é só obedecer que o restante Ele faz. Glória a Deus. Para com esse negócio, está dando desculpa. Elias chegou diante daquela viúva e disse: olha, faz um bolo para mim comer. E a viúva olhou para ele e disse: meu Senhor, vive o Senhor teu Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bocadinho aqui para mim comer, eu e meu filho vamos comer hoje e amanhã a gente vai morrer. Elias olha para ele e fala: faz conforme a tua palavra, mas traz um pedaço pequeno para mim primeiro. Glória a Deus. E assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai cessar. Em outras palavras, Elias poderia ter falado assim com ela: eu te sou enviado, mulher, porque Deus escolheu para que a provisão venha para sua casa. Então faz o que Ele está mandando você fazer, porque a bênção vai chegar na tua vida. Aleluia. Santo de Israel, aleluia. Aí ela poderia ter olhado para ele: eu estou conjecturando para você entender, mas por que eu, se a outra viúva não tem nem filho? Porque Deus não escolheu a outra viúva, Deus escolheu você. Glória a Deus. Deus não escolheu outro jovem, Deus escolheu você. Deus não escolheu outro homem, Deus escolheu você. Deus não escolheu outra mulher, Deus escolheu você. Eu não sei o que Ele colocou na sua mão para fazer, mas o que Ele colocou, faça. Porque Deus escolheu para te honrar. Se é orar, ore. Se é jejuar, jejue. Se é falar de Deus, fale. Se é pregar a palavra, pregue. Se é devolver dízimo, devolva. Se é cuidar de alguém, cuide. Se é fazer a obra, faça. Porque tem bênção chegando para a tua vida. Amém, Deus. Glória a Deus. A tua escolha não depende da tua condição, igreja. A escolha de Deus, melhor dizendo, depende do amor dele, porque o próprio Senhor Jesus disse: não foram vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês. Amém, Deus. E escolhi para quê? Para que vá e deis fruto, e o fruto permaneça. Aleluia. Fica colocando desculpa, fica colocando incapacidade. Toda hora eu estou desanimado, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro. Escute bem, grave isso na tábua do teu coração. É uma honra ser escolhido por Deus. Amém, Deus. Arregala esse olho abertão bem para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: você não está aqui por acaso não, você foi um escolhido. Santo é o teu nome, Jesus. Você já entendeu? Você já compreendeu? Essa família que tanto você reclama, Deus escolheu você para guiar ela. Ah, eu não tenho capacidade, pastora, porque meus filhos só me dão
que Jesus está carregando contigo. É muito difícil viver do jeito que eu estou vivendo. Não, meu irmão. Jesus te escolheu. Você é sozinho, o único crente da sua casa? Quem é o único crente lá de casa? Senhora, só? O restante é todo mundo, alguém aí já crente? Mas crente assíduo, vivendo a palavra? Glória a Deus. Os que estão adormecidos, dizendo, sou crente, mas não vou na igreja. Está vivendo no Cristo em casa. Esse negócio de Cristo em casa, isso não é de Deus não, igreja. A Bíblia diz que a gente tem que ter comunhão. Amém? Amém. Aonde tem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Aquele que come a minha carne, aquele que bebe meu sangue, tem que parte comigo. Esse negócio de ficar ouvindo pregação pela internet, culto pela TV, mas não ter uma igreja para congregar, isso não é de Deus, não. Isso é coisa que o diabo está colocando na mente das pessoas. Se não come a carne, não bebe o sangue, como é que tem parte com ele? Vamos vigiar. A palavra diz que Simeão foi para lá, o templo. Foi escolhido por Deus. E de repente acontece esse negócio aqui. Lucas 2, 27. Veja comigo que está escrito. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém, Deus. Aqui tem uma outra coisa muito detalhosa para a nossa vida. No início, no versículo 21, aí mesmo de Lucas 2, 21, diz que Maria e José foram ao templo quando o menino tinha 8 dias de nascido, para circuncidar, fazer a circuncisão. Todo judeu, macho, primogênito, tem que fazer a circuncisão. No 8º dia, a criança, a menina, eles têm que pegar a pele do prepúcio e cortar fora. Só que não é só isso, igreja. Tinha que se levar como oferta no templo o que era determinado pela lei de Moisés. A família rica entrava, a família rica que tinha condições financeiras, entrava com a criança para ser circuncidado, deixava o cordeiro lá fora e levava para o sacerdote um bezerro. Essa era a oferta da família rica. Agora, a família pobre também tinha que fazer oferta. Só que em vez de ser um bezerro, eles levavam um casal de rolinhas ou um casal de pombinhos. E José e Maria não eram ricos, porque a palavra nos diz que eles levaram um casal de rolinhos, de pombinhos para dentro do templo. Levaram uma oferta de família pobre. Aí é que está o negócio. Porque na hora que eles entraram e entregaram o menino na mão de Simeão enrolado nos paninhos, e a oferta estava lá, um casal de pombinhos. Se fosse outra pessoa, poderia dizer: acho que Deus se enganou. Esse aqui não é o Messias, não. Porque o Messias vai vir de família rica. O Messias vai vir de família grande. Ou não esquentar a cabeça, porque é pobre. Está enrolado em panos simples. Não é nada de crepe, não é nada de lã, é pano. Só que a palavra nos mostra, e aqui é um detalhe de todo espiritual tem que ter discernimento, que quando Simeão, sem ninguém falar nada, botou o menino nos braços, ele levantou para o céu e começou a louvar a Deus. Será que você já pode glorificar, igreja? Glória a Deus. Ele nem perguntou quem
Deus. Glória a Deus. Será que você realmente está compreendendo o que Deus quer falar contigo? Aleluia. Tem gente que muito despreza as coisas pequenas que é colocado nas mãos dela, né? Tem gente que despreza por causa da aparência. Ei, meu irmão? Aquilo que é pequeno hoje pode ser grande amanhã, tá? Amém. Aquilo que não tem nenhum valor hoje pode ter muito valor amanhã. Amém. Aquilo que pra ti nada vale, amanhã vai valer muito. Escuta o que eu estou lhe falando, vai gravando isso. Não despreze aquela portinha, não despreze aquela pessoa, não despreze o que Deus está colocando. A palavra diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Não despreze as coisas pequenas que Deus coloca na tua vida. Amém, Deus. Na hora que ele colocou nas mãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo revelou para ele: Messias. Se é Messias, então ele não precisa ter a glória do mundo, porque ele já tem a glória de Deus. Amém. Se é o Messias, ele não precisa ter a riqueza do mundo, porque ele tem a riqueza celestial. Se é Messias, ele não precisa ter ninguém como servo, babá, porque ele tem anjos para o servir. Amém, Deus. Se é Messias, ele não precisa de coroa corruptível, porque ele tem uma incorruptível lá em cima. Aleluia. A aparência não quer dizer nada, o que quer dizer é o que está vindo por aí. Aleluia, Deus. Porque a princípio Simeão bota nas mãos um bebezinho de 8 dias que não sabe falar, só sabe chorar, enrolados em panos simples. Mas quando ele coloca nas mãos, ele levanta as mãos aos céus com aquela criança e começa a adorar e louvar ao Senhor. Amém, Deus. É Deus que pergunta Aleluia. para a igreja nessa noite: Glória a Deus. o que está na sua mão está fazendo você louvar a mim ou fazer murmurar contra mim? Glória a Deus. Amém, Aleluia. Porque tem gente que começou com uma coisinha pequenininha e está murmurando. Aí porque não fez o que eu pedi para Deus. Aí que não é isso aqui que eu quero. Aí que não é isso aqui. Não é esse tipo de vida. Não é esse tipo de casa. Não é esse tipo de trabalho. Não é esse tipo disso. Não é tipo daquilo. Ei, tudo começa pequeno, igreja. Amém. Eu pedi um carro de 4 portas, Deus me deu de 2. Eu pedi para ser gerente de uma empresa, estou trabalhando no fundo de casa, quintal dos outros. Eu pedi uma empresa enorme. Silêncio, né? Tu não sabes o agir do Senhor. Assim como tu não sabe o caminho do vento e nem como formam os ossos da mulher que está grávida, tu não sabe os pensamentos do Senhor. Começa a louvar a Deus por aquilo que chegou na tua mão, mesmo que seja pequeno. Começa a louvar, porque aquilo que está pequeno na tua mão hoje vai ficar grande. Aquilo que está pequeno na tua mão hoje vai ficar grande. Não despreze os planos simples que chegou na tua vida, igreja. Amém, Deus. As maiores vitórias, elas vêm enroladas em panos simples. Eu sempre falo, uma vez eu trouxe uma pregação sobre Zaqueu e Deus me fazendo lembrá-la de novo. A palavra diz que Zaqueu era pequenininho, pode considerar um anãozinho. E ele procurava ver quem era Jesus, mas a multidão não deixava, porque ele era pequeno. Se ele entrasse no meio da multidão, ele não via. A Bíblia diz que Zaqueu correu na frente da multidão e subiu numa parreira brava, uma figueira brava, no meio do caminho. Muitos dizem que a figueira brava é que tem muitos espinhos e Zaqueu fez o maior esforço para subir porque estava se espetando todo. Não é isso. Essa figueira brava, essa parreira brava, é o que dava o fruto mais insignificante de Israel e ninguém queria estar debaixo daquela árvore, muito menos subir nela. É a mesma coisa que se alguém oferecer para o outro: Dona Dalva, eu tenho um campo de bananeiras aqui e tenho um campo
de fruta do conde lá. Pode escolher para a senhora trabalhar e ganhar dinheiro. Qual é a fruta mais cara? Fruta do conde. Bananeira dá em tudo quanto é lugar. Não é isso? Tu vai na beira da estrada, tem uma bananeira. Tu vai no meio do brejo, tem bananeira. Tu vai até onde tem adulto, tem bananeira. Aí pode pensar assim, eu vou pegar a fruta do conde, que a bananeira como ninguém quer, eu acho qualquer beira da estrada. Era a fruta mais insignificante, a mais barata, onde só pobre comia em Israel. Sabe o que aconteceu? Quando ele viu, falou, ninguém quer, né? Ninguém subiu nela? Então peraí que eu quero ver quem é Jesus. Diz a palavra que ele correu e subiu na parreira e ali ficou observando. Quando Jesus chegou debaixo dela, porque também não tinha ninguém embaixo, Jesus olha para cima e o Zaqueu está olhando para Jesus embaixo. Olho com olho, ele disse, desce daí depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. Glória a Deus. Aí eu lhe pergunto, no meio de uma multidão, se alguém tivesse o mesmo pensamento que Zaqueu, tinha tido um encontro com Jesus. Olha, meu irmão, diga, não despreze as coisas pequenas que estão na tua vida, não, tá? A porta que Deus abriu pode ser pequena, mas amanhã vai se tornar grande. A empresa que Deus está te dando pode hoje parecer pequenininha, mas amanhã vai se tornar grande. Amém, Deus. O ministério que Deus está colocando na sua mão, a missão, o teu chamado pode ser pequeno, pastora. Deus só não... A única coisa que eu faço na igreja é varrer a igreja. Pois é, mas vai se tornar grande amanhã a igreja. Amém, Deus. O problema do ser humano é que está querendo coisas grandes. Olha um minuto para a sua mão. Abre as duas mãos e olha. Olha que seu nome profético. Santo é o teu nome, Jesus. O que você vê nelas? Glória a Deus. Tem nada não, pastora. Tem sim. Tem algo que Deus já te comissionou a fazer. Eu não sei o que Ele colocou na sua mão. Eu não sei se é uma alma para cuidar. Eu não sei se é um trabalho na igreja. Eu não sei se é alguém da tua casa. Hoje pode estar pequeno, mas amanhã vai se tornar grande, igreja. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Quem é Jesus Cristo hoje? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Imagine só quando Jesus voltar para reinar, Simeão ressuscitar, e todos nós conversando lá na glória, nas bodas do Cordeiro, Simeão chegar perto de você na grande mesa e falar, eu segurei ele no colo. Glória a Deus. Imaginou aí, igreja? Olha, a gente foi na farmácia ontem, uma mulher que fez isso, não foi? Aquele farmacêutico tamanho desse aqui, vai falar com ela, agarrou e falou assim, olha, eu peguei ele no colo, olha como ele cresceu. Ela estava toda orgulhosa com o nenenzinho que ela balançou, agora é um farmacêutico, doutorado, lá na farmácia, um diploma e tudo mais. Olha a alegria da mulher saber que a criança que ela pegou, hoje se tornou um homem feito, chefe de família e bem financeiramente e profissionalmente. Amém. Só que quando está pequeno, bebezinho, você não sabe o que a pessoa vai ser. Quer ter noção? Você imagina, você tem um sonho. E a mesma coisa Deus fala com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, igreja. Pode ser a tua casa, tem 2 cômodos, cozinha e banheiro, mais nada, dorme na cozinha. Começa a olhar e começa a agradecer, porque amanhã vai ser uma mansão em nome de Jesus. Amém, Deus. As pessoas reclamam demais, murmuram demais, questionam demais, abrem a boca para dizer que Deus não faz. E muitas das vezes Deus vai colocar algo tão pequeno na sua mão para saber se você vai ser fiel naquilo, para que no grande, no muito, Ele venha te colocar. Amém. Se tiver que pregar para uma pessoa, pregue. Santo é o teu nome, Jesus. Porque amanhã você vai estar pregando para multidões. Amém, Deus. Se tiver que lavar uma calça, lave, porque amanhã você está fazendo coisa grande para dentro da sua casa, seu marido. Amém, Deus. Para com esse negócio, igreja, pelo amor de Deus. Vamos aprender com a palavra, vamos viver a palavra. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Imagina na grande festa. Chega Simeão e fala, muitos não quiseram nem olhar para a cara de Maria e José com 2 pombinhos lá, mas eu peguei no colo e olha aí, louvei a Deus. Agradeceu, glorificou, exaltou. Se você recebe um salário mínimo todo mês, para de praguejar o que entra na tua mão. Pastor, eu estou ganhando um salário. Quanto que é o salário? 937. 937. Não é 87, não? É 937. Ainda fiz um empréstimo no banco, me desconta R$ 700 todo mês na minha mão, pastor. Primeiro, para que foi fazer empréstimo? Agora aguenta. Segundo, se é 700, dá glória. Não recebo 700, não, eu ganho só R$ 200 por semana. Dá glória, igreja. Para com essa murmuração. Porque aquilo que é pequeno hoje vai se tornar grande. Aquilo que Deus está colocando algo grande na tua mão. Não está, não, porque o que veio foi pequenininho. É grande. Começa a olhar pelos olhos da fé. É grande. Cutuca teu irmão e diga, é grande aí o negócio. É grande. Glória a Deus. Aqui eu termino. Tanto que ninguém dava nem muito aí para Jesus, porque quando ele começou a fazer sinais, maravilhas e operar, todo mundo começou a falar, ué, mas ele não é o filho do José, o carpinteiro? Ele não está ali com as suas irmãs? Ele não está ali com os seus irmãos? Porque não davam nada para Jesus. Mas alguém, há 33 anos atrás, dentro do templo, levado pelo Espírito Santo, segurou uma criança nos braços e glorificou e disse, pode despedir porque eu estou vendo o Cristo na minha frente. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Tem ninguém dando nada por você, né? Não querem mostrar o seu valor. Porque quem vai mostrar é Deus. Amém, Deus. Tem ninguém dando nada por você. Não queira se justificar. Porque quem vai mostrar e quem vai te justificar é Deus. Amém, Deus. Não fique preocupado quando é que vai acontecer. Só simplesmente obedeça. Ele te escolheu para algo. Ele te chamou. Receba se você crê. O que ninguém vai receber por esses dias é o que você vai receber. Amém, Deus. O que muitos vão ver lá na frente. Eu não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Porque quem recebeu o Espírito Santo foi aqueles que perseveraram. O que muitos vão receber lá na frente, você vai receber por esses dias. Porque você vai ser o primeiro a quem Deus vai dar. Glória a Deus. Não rejeite a escolha que Deus fez na tua vida. Amém, Deus. Não rejeite o chamado dele. O que ele colocou na tua mão para fazer, faça. Se considerando honrado por ter sido escolhido por ele. Glória a Deus. Se é para fazer a obra, faça. Se é para sustentar a obra, sustente. Se é para viver, viva. Se é para ser pai, seja pai. Se é para ser mãe, seja mãe. Porque Deus te escolheu para isso. Amém, Deus. Glória a Deus. E não despreze aquilo que está chegando de aparentemente pequeno na sua mão. Amém. Porque amanhã vai se tornar grande. Amém, Deus. A palavra diz, só um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Porém o meu justo vive da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Tem pessoas aqui que receberam algo pequeno na mão. Glória a Deus. Pequeno. Santo é o teu nome. Pequenininho. Mas que vai se tornar muito grande daqui para frente. Amém, Deus. Glória a Deus. Não olhe para a aparência. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Amém, Deus. Homem de Deus, Deus te escolheu para algo muito grande. Muito grande. Nesses 3 dias, Deus tem falado contigo no profundo. Glória, aleluia, glória.
E é na palavra. E tu sabes que eu tenho falado contigo na palavra. Aleluia, Deus. Porque tu tens sido muito desprezada onde tu estás, porque estão olhando para paredes. Mas o que Ele colocou nas tuas mãos não deixam nem você fazer, porque acham que você não dá conta. Só que Deus está te movendo, tá? Aleluia. Ele está te balançando. Porque a terra que não é frutífera não dá fruto. E para onde Deus quer que você esteja, vai dar fruto. Aleluia. Despreze o que está colocando na sua mão, como é pequenininho para fazer. Eita, que tu falou com muita Aleluia. gente, sorrindo do Senhor. Isso é loucura, não é loucura não. Parece que ninguém vê, mas tem muita gente já de olho. E recebe, porque vai ser muito grande o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Desde quarta-feira Deus tem falado muito nisso. Glória ao teu nome. E não é só para o irmão, não. Glória a Deus. O que está na sua mão vai crescer muito. Santo Deus. Aleluia. Entendeu, dona Ju? Cuide, zele, guarde, defenda com unhas e dentes o que Deus colocou na tua mão, porque vai crescer, assim diz o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Ouviu, Deus. jovem? Ouviu, jovem? Glória ao teu nome, Santo. Ouviu, obreiros? Amém, Jesus. Ouviu, pastora Érica? Amém. Amém. Eu também dou posse, tá, gente? Essa pessoa, não sei. Eu recebo. Como primeiro. Glória a Deus. É crescer. E vai crescer muito. Hoje todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas um dia ele teve pequeno, gente. Um dia ele foi criança. Um dia ele foi preciso ser carregado no braço, a pessoa olhar e dizer: isso aí, Messias, família pobre. José, que mexe com carpintaria. Maria. E sei quem profetizou isso aí está meio que errado. Só que ele vai voltar. E a Bíblia diz: montado no cavalo branco. Amém, Deus. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Ele vem na frente puxando o seu exército, aonde toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor e todo joelho vai se dobrar diante dele. Aleluia, E Deus. aqueles que não deram nada por ele, nada para ele, vão ter que reconhecer que ele é o Cristo do Senhor. Aleluia, Deus. E assim Deus me autoriza a dizer, para terminar, aqueles que não estão dando nada para ti hoje, vão ter que reconhecer que tu és um escolhido do Senhor. Glória a Deus. Vão ter que reconhecer que tu Glória a és um Deus. chamado de Deus, que você foi separado, que você foi lavado, que você foi remido. Aquilo que está pequeno na tua